Obrigado, presidente, nobres colegas. Eu queria ter falado ainda numa parte do vereador Xuxa sobre a Electric Move. Realmente é algo que nos alegra bastante, todas essas inovações, novidades que estão vindo ao mercado, mas principalmente Caxias do Sul. Aqui queria cumprimentar a todos, né, os envolvidos, né, a Unéspolo, a todos que estão, os empresários envolvidos nesta grande feira que acontecerá. Mas algo que nos alegra também é que empresas caxienses estão inovando, estão trazendo essa tecnologia e já correndo na frente, né, para proporcionar aí a toda a comunidade, a toda a sociedade, os benefícios, né, do automóvel elétrico, da bicicleta elétrica, enfim, de todos os ônibus que vão vir, toda essa tecnologia que está envolvida. Então, parabéns a todos. Mas eu queria hoje falar sobre um tema. Eu queria também ter falado antes, quando o Xuxa apresentou a questão do bairro limpo. Essas atividades, vereador, que envolvem a comunidade. Como é bom isso, benéfico à nossa comunidade, à nossa cidade, pois deixa a cidade mais limpa, a cidade mais bonita, envolve, vamos dizer, o presidente de bairro, envolve o estudante, envolve o morador, né, nessas atividades, e isso estreita laços. Eu acho que isso aproxima as pessoas, né, nós nos tornamos mais próximos. E quando a comunidade ela é vigilante, quando a comunidade ela participa, quando a comunidade se sente dona, né, vamos dizer, dos espaços públicos, ela acaba, vamos dizer assim, cuidando realmente mais, né? No direito a gente chama de animus domini, né? O ânimo do dono, né? De preservar, de cuidar da sua cidade, da sua rua, do seu bairro. E isso é algo muito importante. Então, eu sou um defensor das adoções diárias. Aqui já nos manifestamos nessa tribuna por diversas vezes sobre a questão de adoção de áreas públicas, adoção de rótulas, adoção, né, de parques, de praças, porque a comunidade, né, acaba participando muito mais. E a gente tem feito isso, não só aqui no nosso bairro, na exposição, mas também incentivando os outros bairros a fazer esta, vamos dizer assim, participação comunitária. Nós que somos oriundos do movimento comunitário, sempre gostamos da participação comunitária, que as pessoas se sintam, né, realmente donas daquele local e cuidem cada vez mais. Mas hoje eu trago um fato aqui que me entristece na realidade. É quando a comunidade, que deveria realmente cuidar dos serviços públicos, ou aqui eu vou falar de uma pessoa específica que vai aparecer nesse vídeo, mas que infelizmente acaba prestando um desserviço a toda a nossa cidade. E eu gostaria que passasse o vídeo, porque o vídeo fala por si. Infelizmente aconteceu aqui no bairro Panassolo. Dá para ver aqui? Ó, e ainda puxou quase acontece um acidente do carro ali, passa o motoqueiro. É que na hora o motorista passa, nem vê quem que é. Ele sabe o que está acontecendo. Tem a sequência do vídeo, por favor? É só a sequência daquele vídeo. Não.
Enfim, ó, outros moradores acabam saindo. Mas, enfim, o que demonstra no vídeo ali é que é ateado fogo no bem público, né, no lixo seletivo. E a nossa cidade, ela foi reconhecida no passado por ser uma cidade que faz a coleta do lixo orgânico e a do lixo seletivo. Existem 2 containers, né? Um que é o verde para o lixo orgânico e um amarelo para o lixo seletivo. E, infelizmente, tem pessoas que a gente... Esse foi encaminhado, este vídeo, à Codeca. A presidente já está ciente, isso aconteceu dia 6 de abril. Então, num passado não muito distante, já havia sido feita uma investigação, já havia sido preso uma pessoa que estava queimando esses containers pela cidade. E agora ainda, infelizmente, lamentavelmente, essa prática continua acontecendo. Então, isso está já com os órgãos de segurança para a investigação e, quem sabe, a prisão desses elementos, dessas pessoas que estão prestando esse desserviço à nossa comunidade, né? Ateando fogo, né, nesses containers. Não se sabe ainda por quê, se simplesmente quer atingir ao bairro, ou atingir a administração, enfim, está querendo. A gente fala muito, se repercute nas cidades na questão da máfia do lixo, que estão aí queimando esses containers, mas é algo que peço à comunidade que permaneça vigilante. Quem tiver... Hoje todo mundo tem um celular na mão, pode filmar... Pode, e também essas câmeras vamos dizer assim, dos imóveis, dos prédios, enfim, dos edifícios que possam auxiliar aí a segurança pública, as investigações e também o poder público para que cada vez mais se coíba esse tipo e que a gente consiga, às vezes, no momento, no ato, né, desta infração, né, deste crime contra a sociedade, que se possa imediatamente já efetuar a prisão dessas pessoas que estão realmente atrapalhando a vida em sociedade, causando um grande desserviço à nossa comunidade. Uma parte do vereador Cadori. Vereador Lucas, hoje nós temos quase 300 câmeras na cidade, né? E esses sujeitos, essas pessoas, esses criminosos, têm que ser presos no ato. É inadmissível que isso aconteça. É claro que a população tem que ajudar, mas hoje, diante da estrutura montada para identificar o criminoso, me parece também estranho que isso não seja efetivado no ato, na hora. Tem que ser preso em flagrante. É impossível que as pessoas continuem dessa forma, porque senão nós vamos ficar sempre no achismo aí, e aí esses cidadãos, esses criminosos, melhor dizendo, vão continuar praticando isso. É isso aí. Também a gente verifica essa questão aí do lixo seletivo. Nós entraremos em contato também com o poder público, com a Codeca, para essa questão do lixo amarelo. Esse lixo amarelo, o container amarelo, ele fica sempre aberto. Ele acaba, inclusive, dificultando a reciclagem do material. Então, nós estaremos verificando também, junto com o poder público, qual a possibilidade, de repente, da gente poder ter esse container amarelo como o verde, que ele facilita o trabalho da coleta. Ele facilita, vamos dizer, o lixo seletivo chega na seleção do material preservado, que ele fica sempre aberto e com chuvas ele acaba degradando aquele material, e também coíbe a prática de se atirar o lixo ao redor, porque muitas vezes na coleta, aquele que está coletando aquele material acaba deixando resíduos, restos ao redor, vamos dizer, daquele lixo amarelo. Então, vamos estudar essa possibilidade, né, de alteração, né, deste container, e pedindo realmente para que a comunidade contribua, né, fiscalize também, além dos órgãos de segurança, além de todas as câmaras de segurança, para que práticas como essa não voltem a acontecer. Desculpe, é pouco tempo, mas, colega... De imediato.
Lucas Gil. Sugeri o ano passado uma indicação que esses containers, não precisaria ser necessário, mas esse container fosse fabricado do mesmo material que o orgânico. Exato. A gente sabe que o custo é maior, mas com a quantidade de containers já queimados, compensaria ter esse container com o mesmo material do orgânico. E, se não me engano, deve ter ouvido a gente, ou estão testando, parece que tem 6 containers sendo testados com esse material. Então, a gente gostaria de agradecer à Codeca por ter nos atendido esse pedido. Muito obrigado. E agradeço à Codeca pelo belo trabalho que vem realizando. Obrigado, presidente.